Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Muito bom nós estamos juntos aqui nessa noite. Uma festa muito especial na presença de Deus. E também uma festa muito especial, porque todos já falaram, mas a gente não se cansa de dizer como nós estamos felizes pelo aniversário do nosso presidente. E Deus, Ele se agrada quando nós honramos as nossas autoridades. Então, meu irmão, hoje o céu está baixinho, porque hoje o céu está em festa, né? O céu fica em festa quando um pecador se arrepende. Mas também o céu fica em festa, pastor, quando nós celebramos as autoridades que Ele coloca sobre as nossas vidas. E a igreja está feliz pela vida do Senhor. E mais uma vez eu quero pedir que você dê uma salva de palmas a Deus, bem forte, alegre, pela vida do nosso presidente. Meus irmãos, isso alegra demais o coração de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. Atos 16. Nós vamos ler do versículo 25 em diante. E eu quero convidar você a ler comigo nessa hora. Amém? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de matar-se, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e os da tua casa. E lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Você pode orar comigo? Senhor, nós te louvamos uma vez mais, Pai, por essa noite poderosa, por essa noite especial, onde nós já estamos sentindo a manifestação da Tua presença no nosso meio. Pai, a Tua glória é real aqui neste lugar. Há uma atmosfera de poder, há uma atmosfera de honra aqui nesta casa, nesta noite. Porque nós estamos aqui, Senhor, debaixo da autoridade do Senhor. Estamos todos com os corações alegres, Pai. E sabemos que o Senhor tem uma palavra, Senhor, para nos direcionar, para nos guiar, Senhor. E por isso nós celebramos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está recebendo o culto que está sendo entregue ao Senhor na noite deste dia. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor.
Nós te exaltamos e celebramos a tua presença, Pai, e nos alegramos em nome de Jesus. Você já vai sentar? Só olha para o seu irmão só agora e fala para ele assim, ó, Isaías 10, 27 diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Você pode sentar dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre esta unção. Sobre esta unção que fortalece. Sobre esta unção que quebra tudo que tenta limitar os nossos caminhos. Essa unção que despedaça qualquer peso, qualquer jugo, qualquer amarra que nos impede de avançar para o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que a unção, ela não é um momento, mas ela é uma capacitação de Deus, para que a gente possa viver o chamado que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Quando o céu estabelece o governo sobre a vida de alguém, quando o Senhor te escolhe, e o céu libera do algo em seu favor, algo sobre a sua vida, uma unção sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que se rendem à palavra de Deus, sobre a vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquilo que estava em desordem começa a alinhar-se. Aquilo que estava fora começa a encontrar a posição por causa da unção. E essa unção poderosa que está disponível para todos nós, essa unção que quebra todo jugo. E quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos, fala de Paulo e Silas, que pregavam a palavra de Deus, que falavam em nome do Senhor. Homens cheios da presença de Deus, cheios da unção do Espírito Santo. Mas os romanos decidem prendê-los, lançá-los numa prisão, decidem machucá-los com açoites, tentando dar-lhes uma lição para que não se repetisse a ação que eles estavam praticando, que era de pregar a palavra de Deus. Como se alguns açoites pudessem tirar do alinhamento aquilo que o céu já havia alinhado. Eles tentaram parar a palavra de Deus. Eles tentaram parar Paulo e Silas, lançando eles na prisão. E a palavra nos diz, no versículo 25 do capítulo 16 que nós lemos, eles já estavam presos. Até ali eles não resistiram à prisão, não tiveram como, a palavra não diz nada sobre isso. Mas eles começam a entoar hinos e cantar louvores ao Senhor. Eles começam a glorificar ao Deus poderoso que havia resgatado eles. E a palavra nos diz que uma unção de Deus começa a tomar conta do ambiente a qual eles estavam inseridos. Aquela prisão continuava a mesma até o início dessa movimentação de unção, mas eles estavam cheios da glória de Deus. E quando eles começam a cantar, os demais presos começam a ouvir Paulo e Silas cheios da unção, adorando ao Senhor. E de repente acontece um terremoto muito grande. Os alicerces da prisão foram todos abalados e as portas se abrem. Quando nós falamos desse movimento que acontece da matéria, de algo que você consegue ver, de algo que você consegue perceber, talvez nós trazemos
para o momento físico. Isso também nos mostra que Deus trabalha de todas as formas. Quando você fala a prisão se abriu, é algo que eu vejo. Quando você fala os alicerces tremeram, houve um terremoto, é algo que eu estou sentindo, é algo que visível. A unção de Deus, ela trabalha no âmbito espiritual, mas também trabalha nessa dimensão que nós estamos aqui. A unção de Deus movimenta o céu, mas a unção de Deus também movimenta a terra. E aí quando nós lemos essa palavra, eu não posso deixar de lembrar da mulher de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Ela estava debaixo de um jugo, dívida, talvez aquilo que ela estava vivendo. Uma mulher de um profeta estava debaixo de uma dívida, porque ele havia falecido. Ela vai até Eliseu e ele pergunta: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Ela carregava o jugo da dívida, o perigo de perder os filhos, mas a unção de Deus sobre aquela casa trouxe multiplicação e libertação para aquela família. O que eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, que a unção de Deus sobre as nossas vidas, ela quebra qualquer jugo. Qualquer jugo. Você pode ter entrado aqui: nossa, eu estou com um problema tão grande, amanhã eu tenho que ir no hospital, amanhã eu tenho que cobrir uma conta, eu tenho que bater numa porta de emprego, amanhã minha empresa. Deixa eu falar algo para você: a unção que te conecta com o Senhor é a mesma que te habilita para viver o sobrenatural na terra, porque ela começa a mudar a sua visão. A unção de Deus muda a nossa visão. Em Isaías 54, do versículo 1 ao 4, vai nos mostrar o que a unção de Deus é capaz de fazer com cada um de nós. Como essa unção quebra o jugo. Canta, ó estéreo, que não deixa a luz. Está lá em Isaías 54. Exulta de alegria e rompe em gritos, tu que não tiveres dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, pois transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações, e fará com que se povoe as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. Sabe o que a unção de Deus faz? Faz você entender que você pode cantar alegremente, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir na sua vida. Ele está dizendo: olha, cante alegremente antes mesmo de acontecer. Não precisa esperar para acontecer. Quem tem a unção de Deus sabe que Deus, quando promete, é fiel para cumprir. Não, você não está entendendo. O que Deus está dizendo nesta noite é que há uma unção sobre o povo escolhido de Deus que quebra todo o jugo. Então você, meu querido, você não vai andar perturbado com o que os olhos naturais estão tentando, com o que estão tentando fazer com seus olhos naturais para acessar suas emoções. Não, porque você carrega a unção de Deus. E se você carrega a unção de Deus, meu irmão, você começa a cantar antes mesmo de acontecer. Você começa a largar as tendas antes mesmo de o alargamento chegar, porque você está ligado em uma palavra liberada sobre a sua vida. Tem alguém aí que vai prosperar para a direita e para a esquerda? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, meu irmão. Nós poderíamos falar sobre essa bênção
de tudo que Deus faz com quem está cheio da unção. Mas eu quero trazer a sua atenção para algo muito profético que Deus faz nessa palavra. Porque essa palavra de Paulo e Silas na prisão nos revela um propósito de Deus de uma conversão. Paulo e Silas é colocado naquela prisão, e essa palavra destaca a conversão do carcereiro, que posteriormente tem a conversão de toda a sua família. E quando eu estava preparando essa palavra e orando sobre essa unção que despedaça todo o jugo, essa unção que traz apontamento, essa unção que o inimigo trabalha arduamente para que nós não tenhamos ela e não sintamos essa presença. Ele quer que você seja natural, porque o natural, ele é influenciado pelo natural, mas o sobrenatural, o que está cheio da unção, ele pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E é por isso que ele me fala: não, você não pode. Mas Paulo e Silas estão na prisão, cheios da unção de Deus, e eles começam a cantar. Sabe o que Deus está liberando nesta noite? Que não importa a condição que você estiver passando, o Senhor está te chamando e te lembrando que há uma unção de Deus sobre a sua vida, e que você precisa adorar e exaltar o nome do Senhor aonde você estiver. Quem é cheio da unção, meu irmão, quando ele canta no trabalho, os funcionários ouvem. Quando alguém é cheio da unção, quando ele canta na empresa, os vizinhos ouvem do outro lado da empresa. Quem é cheio da unção, quando ele canta em casa, os vizinhos da residência ouvem. Você pode estar pensando: eu estou só adorando ao Senhor, cantando louvores a Deus, mas está saindo uma unção poderosa da sua vida. E a palavra vai dizer o que acontece quando essa unção de Deus está sobre a vida de alguém que deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Achei tão lindo que o pastor Fabrício Belo leu em Atos 16, falando sobre o Senhor ter dado uma visão para Paulo. Depois a pastora veio falando sobre os desafios que é na Espanha e como Deus vai conversando. Aí ela falou algo interessante, que a atmosfera daqui é diferente. E é você, a maior guerra que eu percebo que eles enfrentam, testemunho dela, é a guerra interna, é a guerra na mente, é a guerra nas emoções. E eu quero te chamar a atenção para aquilo que Deus faz através da sua vida. Porque quando você está cheio da unção, a palavra de Deus vai dizer que de repente aconteceu um terremoto tão violento, meu irmão, e tinha um carcereiro naquele lugar. Eu não quero falar do terremoto físico, mas eu quero falar agora do que a unção causa num terremoto espiritual na vida de alguém que fica perto de quem está cheio da unção. Não, você não está entendendo. Você pode compreender comigo, levantar sua mão para o céu e dizer: Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, eu amo a tua unção. Quando você está cheio da unção, Deus começa a fazer terremotos violentos internos da vida de quem Ele quer resgatar para o Senhor Jesus. Eu gosto de fazer isso. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim: Deus vai te usar poderosamente. Não, fala: Deus vai te usar poderosamente na unção. E os alicerces de quem estiver preso vai ser liberto pela unção de Deus na sua vida.
o que ele fala? Olha aqui, e de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. É isso que acontece com quem ouve a palavra. É isso que acontece com quem desfruta da unção. É isso que acontece com quem desfruta do poder de Deus. O poder de Deus abala as estruturas do inimigo. O poder de Deus abala as estruturas do inferno. Se alguém entrou aqui, se tem alguém na sua família, se tem alguém na sua empresa, se tem algum vizinho seu que está preso, esses alicerces serão abalados por causa da unção. Eu não sei se eu estou surdo, mas eu não estou ouvindo meu retorno aqui. Aí eu estou gritando. Talvez eu estou surdo. Se puder, Juninho. Aleluia. Os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo momento as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Deixa eu falar algo da parte do céu para a sua vida. Deus te trouxe aqui para te lembrar que sobre você tem uma unção que despedaça todo o jugo. Deus me trouxe aqui para liberar a palavra para a sua vida, que sobre você há uma unção, e nós sabemos onde essa unção foi conquistada, que te dá autoridade para que correntes caiam e todos se soltem pelo poder do nome e da palavra e do sangue de Jesus. Todas as portas se abriram. Há uma unção sobre a sua vida, portas se abrirão. Olha aqui, as correntes que prendiam se soltaram e o carcereiro despertou do sono. Tem muita gente que está dormindo. Tem muita gente que não sente mais a presença de Deus. Tem muita gente que não sente mais a unção. Tem muita gente que está envolvida com as suas coisas, distraído. E não é que elas são pessoas ruins, não são. Mas é porque o adversário, ele não tem brincado de ser adversário. Ele quer que a gente fique distraído mesmo, na prisão, nas dificuldades ou numa adversidade. Mas o que a palavra nos mostra, que quando nós começamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor, pessoas são libertas, mas aquilo que quer nos prender também tem que cair por terra. Nós pegamos na mão de quem Deus quer libertar e saímos cantando o hino da vitória. É assim. Porque a palavra vai dizer assim, ó: o carcereiro despertou do sono. Só desperta do sono quando as cadeias caem. Só desperta do sono quando há um abalo violento. Quando os alicerces da prisão, meu irmão, são abalados. Nesta noite nós já adoramos ao Senhor com louvor. Nessa noite já contaram testemunhos. Nessa noite o nosso presidente já recebeu os visitantes em amor. Tem muita gente abençoada aqui. Tem muita gente que era para estar aqui, mas o inimigo talvez impediu de vir. Mas eu quero dizer algo da parte do céu. Deus está despertando uma nação do sono, meu irmão, para buscar a presença dEle, a unção e a glória dEle. Quando ele despertou do sono, que ele viu as portas abertas, ao invés dele sair, ele tentou se matar. Talvez naquele momento ele se sentiu frágil. Talvez naquele momento ele pensou na consequência do seu erro. Porque talvez naquele momento ele assumiu o erro dele. Falou: olha,
eu errei. Ele não tinha culpa significativamente pelo terremoto, mas talvez ele se sentiu culpado porque pensou assim: todos os presos foram embora. Só que Paulo e Silas não foram embora quando o terremoto aconteceu. Paulo e Silas não foram embora quando as cadeias se abriram, porque eles sabiam que tinha uma missão para cumprir naquele lugar. Espera aí, nós vamos ficar aqui, porque o que Deus nos trouxe para fazer, nós faremos neste lugar. Você não está entendendo, meu irmão? Pode ter abalo, pode ter vento, pode ter terremoto. Se Deus te estabeleceu, vai cumprir o que Ele determinou na sua vida. E Ele vai te usar poderosamente. Olha o que aconteceu. Ele concluiu, falou: não, os presos foram todos embora. No entanto, Paulo gritou: não faça isso. Nós estamos aqui, tudo escuro. Aí é interessante que o Deus fala que o carcereiro pediu luz. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Nós somos um povo chamado de cristão. Tem povo santo aqui, amém, que ama Jesus Cristo, amém. Meu irmão, você é o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas vão chegar até o seu ID e vai dizer assim: eu preciso de luz, eu preciso fazer parte desse ID. Pessoas vão procurar a superintendência, os departamentos, e vão dizer: eu preciso da luz. E você vai dizer: o Pai das luzes está aqui para iluminar a sua vida. Arabachore calamanaias. Me dá a luz. Eu já estou concluindo. Quando a luz chegou, ele trêmulo diante de Paulo e Silas, ele se abaixa e pergunta: o que eu preciso para ser salvo? Aí Paulo e Silas falou: olha a unção que quebra todo o jugo aqui. Olha a unção. Não, a unção de Deus, ela não vai tirar o jugo temporário e depois voltar. A unção de Deus despedaça o jugo de uma vez por todas. Deus não quer que nós ficamos carregando o jugo. Um dia a pastora Meire nos ensinou sobre o jugo aqui. O jugo é aquele negócio que eles colocam no boi, tipo um cabreço, põe 2 bois juntos, e eles vão limitado para onde quer que vai, para fazer o que quer que faça, seja debaixo de uma ordem. O inimigo está tentando colocar cabreço, o inimigo está tentando paralisar, o inimigo quer nos limitar. Não vai para a igreja, mas você está limitado aqui. Olha, sirva como líder de ID, mas só até aqui. Ore, mas só desse tanto aqui. Você tem muita coisa lá fora, você tem muito problema, você tem um médico para você ir, você tem uma conta para você pagar. E o inimigo quer colocar o jugo pesado. Por quê? Porque ele sabe que se você não tiver o jugo, outros serão alcançados pela sua vida. Então nessa noite o Senhor está dizendo: ei, não tem limite para o poder de Deus no meio da minha igreja. Arabachorebalamanaias. E o Senhor está quebrando toda limitação. Há uma atmosfera de poder aqui, uma presença de Deus. O Senhor está quebrando toda visão natural, para que a gente olhe o trono do céu, como Isaías viu. Depois que morreu o rei Uzias, depois que perdeu o político, o rei poderoso, um rei que todo mundo admirava, Isaías viu um alto e sublime trono, o trono de Deus, e os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da glória de Deus, aleluia. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Não há barreiras para impedir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida.
Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde nós encontramos a maior demonstração da quebra de um jugo? Aonde nós encontramos a maior vitória que nós podemos ter? Essa vitória veio do ungido de Deus, Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, nós encontramos a maior demonstração de vitória. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Coloca para mim, por gentileza. Lucas 4, 18. Coloca para mim. Você pode ler comigo? 1, 2, 3, vai! O ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio, meu irmão, e Ele assumiu a cruz do Calvário, e o nosso pecado, o jugo do peso do pecado que nos afastava de Deus, o peso do pecado que nos distanciava de Deus, nós fomos reconciliados na cruz do Calvário. O peso do pecado não tem mais força sobre nós. A acusação do inimigo não tem mais peso sobre nós, porque Ele falou: está consumado, tetelestai, está pago. Se você pode, se coloque de pé nessa noite, por favor. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui. Talvez você entrou aqui com um jugo pesado. Talvez você entrou aqui com tantos pensamentos, com o jugo da rejeição. A palavra sempre vai ter resposta. Com o jugo do preconceito, com o jugo da dívida, com o jugo da falta de paternidade. Talvez você entrou aqui tão pesado, tão cansado, tão fadigado, e olha para o irmão do lado: que povo feliz. Aí ó, já está chegando. Que povo alegre. O que está acontecendo com este povo? Esse povo foi resgatado na cruz. E este mesmo sangue de Jesus, se o louvor quiser vir para cá, por favor. Esse mesmo sangue de Jesus está aqui querendo resgatar você nessa noite. Deixa a unção de Deus te pegar nessa noite. Se renda ao poder de Deus. Isaías 53, 4 e 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, e as nossas feridas, e as nossas transgressões. Na cruz você encontra perdão. Na cruz você encontra restauração. A nossa distância na cruz é encurtada, e nós encontramos reconciliação. Jesus não foi na cruz negociar o que nos prendia. Jesus foi na cruz nos libertar do que nos prendia, meu irmão. Verdadeiramente sereis livres se o Filho vos libertar. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, que você pode estar pegando na mão de alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, e pergunta para ele assim: ó, se hoje você entende que precisa de Jesus, este é o momento para você. O terremoto vai acontecer.
acontecer. Se você quer entregar o governo da sua vida para o Senhor, o momento é agora. E as cadeias que me cercam, Um novo começo, uma nova vida. Quando não há, talvez você nunca tenha tomado uma vida de seguir a Jesus. Hoje Jesus te chama. Ou talvez você serviu a Jesus e afastou dos caminhos do Senhor. O Jesus te chama de volta. À meia-noite cantarei uma canção. Deus quer te usar poderosamente. Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há a dor. Você pode abraçar esse irmão e eu vou orar com você. Você pode cantar aquele, pois não há barreiras. Porque o inimigo quer colocar barreira para as pessoas não aceitar aqui, Bruno. Pessoas estão querendo ficar presas em correntes que o Senhor já arrancou. Cadeias que não tem mais força sobre você. A porta está aberta, a luz está te iluminando e Jesus Cristo está te chamando. Você pode interceder, igreja. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e comece a orar. Comece a orar. Começa a guerrear uma guerra espiritual. Senhor, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor aqui. A unção do Senhor que despedaça todo jugo. Pai, nós estamos alegres porque nós estamos na Tua presença. Pai, a libertação aqui esta noite. Cadeias estão sendo quebradas, vícios estão caindo por terra. Pessoas que pensavam em tirar a sua própria vida estão decidindo continuar pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Que sempre te serve. Onde tiver alguém, Senhor, onde tiver alguém na casa que que quer viver esse amor do Senhor Jesus, mão de intimidade, eu sei que cai por terra toda dificuldade, mas põe a tua fé. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Você se batizará aqui nesse tanque e testemunhará as grandezas de Deus, porque não há barreiras. Pois não há barreira. Nós estamos te esperando para aquele guerreiro.